Em algumas culturas, as pessoas acreditam que quando alguém morre, um corvo vem para levar sua alma ao mundo dos mortos. Mas às vezes algo tão mal acontece que uma imensa tristeza é levada junto e a alma não pode descansar. Então às vezes, apenas às vezes, o corvo trazia aquela alma de volta para que ela pudesse realizar o acerto de contas. E com isso, foi criada uma das histórias e um dos personagens mais melancólicos dos quadrinhos, o Corvo. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição. E agora sim, vamos para a origem. Eric e Shelley eram noivos, um casal extremamente apaixonado. O amor dos dois era muito presente e a relação deles era considerada perfeita. Durante uma viagem, o carro deles quebrou no meio da estrada. E Eric tentou arrumar, enquanto a noite caía e a chuva se aproximava. O problema é quando um outro carro passa por eles. 5 homens, 5 bandidos, 5 criaturas de puro desprezo. O carro para e volta para ver se conseguiriam algo com aqueles dois parados na estrada. Então, ao perceber o perigo, Eric pede para que Shelley tranque o carro. E então, os 5 homens questionam se eles querem ajuda. Claro que Eric diz que não precisa, mas aqueles 5 não tinham boas intenções. 4 deles se aproximam do carro e, sem aviso prévio, o líder da gangue, chamado T-Bird, dá um tiro na nuca de Eric. Eric tentou resistir, mas o homem lhe dá outro tiro, dessa vez a queima-roupa em sua cabeça. Um tiro tão próximo que até parte do seu cabelo pegou fogo. Eric, mesmo assim, ainda mantém um pouco de vida e vê aqueles 5 homens destruindo seu carro, atacando sua noiva e estuprando Shelley. Shelley chorava e gritava, então por isso foi espancada e morta depois de todas as agressões. E mesmo sem vida, os homens continuaram abusando do seu corpo. Eric viu tudo isso totalmente imóvel, paralisado, catatônico, e mesmo com 2 tiros em sua cabeça, ainda resistia vivo. Assim, o corvo que levaria sua alma o visita, pedindo para que ele não veja aquilo. Mas Eric presenciou tudo. Ele foi encontrado mais tarde e levado a um hospital onde não resistiu e finalmente morreu. Mas a alma de Eric nunca descansaria, então 1 ano depois, o Corvo traz Eric de volta para seu acerto de contas. Eric retorna, diferente, com habilidades superiores, força e velocidade elevada, reflexos super-humanos e empatia sobrenatural. Ao retornar em seu antigo apartamento onde vivia com Shelley, suas memórias também retornam. A visão do que passou vem à tona. Eric e Shelley foram brutalmente assassinados sem motivo nenhum. E para piorar, Eric sentia culpa. Culpa por estar ali naquele momento. Culpa pelo que aconteceu à sua amada e por não poder fazer nada. Desse jeito, ele se prepara e parte em busca da sua vingança. Parte atrás de um por um dos que causaram essa dor a ele. Dos que tiraram o que ele tinha de mais precioso, o seu amor. O Corvo surgiu pela primeira vez na revista independente Caliber Presents número 1 de 1989 e ganhou uma série solo de 4 volumes, sendo completada com mais 2 histórias depois. E o seu criador era James O'Barr. Para entender melhor o porquê desse ódio e dessa melancolia nas histórias do Corvo, você tem que entender o que houve com James O'Barr. Em 1978, James tinha uma namorada, de quem ele era muito apaixonado, assim como Eric era apaixonado por sua noiva. Inclusive, ele nunca revelou seu real nome, mas sempre se referiu a ela como a garota que era a Shelley. James sempre ia encontrar sua namorada, mas por sua própria negligência, o documento do seu carro não estava em ordem. Então num dia, ele pediu para que ela fosse buscá-lo, já que ele não aguentava mais levar tantas multas por causa disso. E nesse momento, no meio do caminho, a garota que era Shelley sofre um acidente causado por um motorista bêbado e ela acaba
acaba morrendo. James O'Barr ficou enlouquecido com isso, caiu numa depressão profunda e se culpou completamente pela morte de sua namorada. Se ele não tivesse sido negligente, se ele tivesse ido de ônibus ou a pé, se ele tivesse ligado 1 hora antes ou depois, tudo seria diferente. Com isso, James O'Barr colocou toda essa melancolia e raiva nas páginas dos quadrinhos onde o personagem caça os bandidos e completa sua vingança com muita brutalidade. Quando sua melancolia toma conta, quando recita suas poesias antes dos ataques, ou quando lembra com muita paixão da sua Shelley, aquele é o próprio James exorcizando seus demônios internos. James O'Barr escreveu como forma de terapia, como forma de extravasar a sua dor, e isso gerou as primeiras histórias do Corvo. O quadrinho fez tanto sucesso que se tornou a HQ independente mais vendida de todos os tempos, e com isso, os direitos para um filme foram adquiridos. Em 1994 foi feita a adaptação que divulgou o Corvo ao mundo, um filme que ficou mundialmente famoso, mas principalmente por outra tragédia. Brandon Lee, o ator que interpretou o protagonista Eric Draven, que aqui ganhou um sobrenome, morreu num acidente durante as gravações do longa. Brandon era filho do lendário Bruce Lee e por um erro em uma das armas, uma das balas era de verdade e atingiu Brandon no estômago, que não resistiu e veio a falecer. James O'Barr tinha se tornado muito amigo de Brandon durante as gravações e ele teria morrido pela sua obra, ou seja, mais uma morte causada por ele. Mas dessa vez, a noiva de Brandon Lee foi quem o salvou ao dizer que a culpa não era dele. O Corvo teve alguns outros quadrinhos lançados por diversas editoras, até mesmo pela IDW, e foram feitos por vários outros roteiristas e desenhistas, mas tendo alguns feitos pelo próprio James O'Barr. A história dos próximos quadrinhos fizeram o Corvo se tornar um avatar, então não trazia Eric, e sim outros personagens que precisavam acertar suas contas, guiados pelo Corvo. E além do filme de 1994, outros 3 foram produzidos, mas infelizmente nenhum chegou ao sucesso que o original alcançou. E até mesmo uma série de TV foi produzida, tendo apenas uma temporada. Rumores dizem que um remake do primeiro filme poderia estar sendo produzido, mas ainda não passam de rumores. Mas atualmente dá para aproveitar o quadrinho original que foi relançado recentemente no Brasil pela Dark Side Books. Então eu vou deixar o link para compra dessa obra aqui na descrição. O Corvo foi um quadrinho totalmente independente, feito por um homem completamente quebrado. Um autor e um personagem que são uma vítima, como muitos são e muitos ainda podem ser. Uma história cheia de tragédias, não só na ficção, como na vida real também. E sem dúvidas, uma obra-prima dos quadrinhos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e comenta se você já conhecia e o que você achou do Corvo. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.